Muito boa noite, minha gente. Estamos aqui numa quarta-feira, em mais uma quarta-feira, com mais um seminário da ESA da Bahia sobre processo civil. Nosso seminário Colocando o Processo em Prática. Queria dar boa noite a todos, reiterar, como eu sempre faço, agradecimento à diretoria da OAB da Bahia, à diretoria da ESA aqui da Bahia, e dar boa noite aos nossos dois grandes convidados, Luciano Benetti, Bruno Boldar. Sejam bem-vindos à ESA da Bahia, sintam-se acolhidos, ainda que virtualmente, aqui na Bahia, né, ou na ESA da Bahia. E hoje nós temos aí um tema que é palpitante, que é extremamente importante para o exercício da advocacia, para o sistema de justiça do Brasil todo, né, e para o acesso à justiça. Hoje a gente vai tratar da análise econômica do direito, da análise econômica do processo. Já vou fazer aqui um merchan, viu, Tim? Ano passado, lá no STJ, Luciano Tim organizou esse livro, que é o Direito à Economia no Brasil. Excelente livro, tem aqui diversos artigos, que não é só sobre processo. É Direito à Economia no Brasil, então tem aí diversas áreas. Tem a parte da análise econômica no processo, tem análise econômica no direito administrativo, no direito do trabalho, enfim, nos diversos segmentos. Então, fica aí a recomendação para a leitura do livro Direito à Economia no Brasil, com diversos autores. Luciano Benetti, um dos nossos convidados de hoje, é o coordenador dessa obra. Bom, sem mais delongas, a gente hoje vai começar ouvindo Bruno Boldar. Bruno, sinta-se em casa, aqui na ESA da Bahia, a OAB da Bahia e a Escola Superior de Advocacia lhes dá aí as boas-vindas, espaço de debate, espaço democrático, para a gente poder ouvir aí os mais diversos entendimentos. Minha gente, Bruno vai tratar do acesso à justiça e a análise econômica. Ele possui um LLM pela Harvard Law School, doutorando pela USP, mestre pela UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele é juiz de direito lá do TJ do Rio e é presidente da Associação Brasileira de Direito e Economia, a ABDE, além de ser membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, o nosso IBDP. Bruno, a palavra está com você, seja bem-vindo. Antes de você falar do tema em si, eu recebi assim, perguntas pelo WhatsApp e pelo Instagram. Algumas pessoas me perguntaram o que é o LLM. Então, assim, rapidamente, a gente que está no meio acadêmico conhece, mas nem todo mundo sabe exatamente o que é. Se você puder explicar um pouquinho sobre o que é o LLM e depois partir aí para a sua fala, seria ótimo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui dividindo esse painel, professor Adonias, meu padrinho, professor Luciano Tim também. Queria começar fazendo um jabá aqui, momento Milton Neves, do meu livro também, já que teve jabá do livro do Luciano, que é o Processo Civil e Análise Econômica, que eu escrevi em coautoria com o ministro Fux. Está saindo a segunda edição agora, pela editora Forense, GEM. Então, bom, fica aí também uma sugestão de leitura para todos. Sobre o LLM, o que acontece aqui nos Estados Unidos, o direito é tido como uma pós-graduação. E normalmente os alunos de direito fazem o chamado JD nos Estados Unidos, que é a pós-graduação comum deles, mas normalmente alunos internacionais e alunos de universidades americanas que não estão tão prestigiadas e que queiram ter um diploma de universidades de ponta fazem o chamado LLM, que significa Master of Laws, e é um curso de direito, digamos, mais reduzido em relação ao programa do JD. Então, é para pessoas que já têm experiência em direito e que querem um aprimoramento. Em alguns casos, é possível a convalidação aqui no Brasil do diploma como mestrado. E em outros casos, não, porque em alguns casos, né, de LLM nos Estados Unidos não tem um trabalho escrito final. No meu caso, em Harvard, tem. Eu fiz uma tese final de conclusão de curso e eu conheço casos de pessoas que revalidaram seu diploma de LLM como mestrado aqui no Brasil, mas depende muito da instituição. Então, é como se fosse um mestrado, mas com algumas peculiaridades.
E o programa, as aulas são, enfim, as mesmas disciplinas que são feitas pelos alunos do JD, né, pelos alunos comuns de direito lá nos Estados Unidos. Então, acaba que o programa em si, as aulas são comuns. É só um pouco mais reduzido em relação ao programa de direito normal, da pós-graduação ou graduação deles. Bem, quanto ao nosso tema em si, é um mundo, né, vasto a ser explorado, que é o tema do acesso à justiça para análise econômica. Não temos aqui espaço e nem tempo para apresentar todas as soluções para esse grande problema do acesso à justiça, até porque não é um problema novo, mas a minha proposta aqui é fazer com que os nossos ouvintes entendam um pouco esse problema sob a ótica da economia e também trazer alguns temas para debate aqui com o professor Luciano, professor Adonis. A qualquer momento que quiserem me interromper, fiquem, por favor, muito à vontade. O que eu gostaria muito de frisar e de demonstrar é o que muda na perspectiva econômica para a perspectiva dogmática jurídica tradicional quando a gente encara o tema do acesso à justiça. Eu, por exemplo, na minha graduação, quando eu estudei o tema do acesso à justiça, se falava muito sobre a obra do professor italiano Mauro Capelletti, com o professor, não sei se é inglês ou americano, confesso que eu não me lembro, que é o Bryant Garth, que escreve em coautoria com ele. Se não me engano, ele é inglês, mas, enfim. Eles têm uma obra sobre o acesso à justiça, em que eles consultaram especialistas do mundo todo para saber quais eram os entraves ao acesso à justiça nos diferentes países e fizeram um relatório final, que é um livrinho que é de capa verdinha aqui no Brasil, que é muito famoso, sobre o acesso à justiça. E eles, já no início do livro, quando eles buscam conceituar o que é o acesso à justiça, eles dizem que o acesso à justiça só é garantido se o ordenamento possui duas características. A primeira, que é assegurar a todos, de forma igualitária, o recurso ao sistema legal, o sistema de justiça, e, em segundo lugar, produzir, por meio desse sistema, resultados individual e socialmente justos. Então, a minha primeira impressão sempre foi de que esse é algo bastante genérico, assim, bastante pretensioso. Parece que nunca nenhum sistema vai conseguir atingir esse ideal de acesso à justiça. Até porque, enfim, dá uma ideia de que o princípio do acesso à justiça, constante da nossa Constituição, exige que se amplie mais e mais o acesso das pessoas ao judiciário, ou seja, que mais pessoas sejam admitidas a demandar. E aí eles falam de determinadas ondas renovatórias, que na verdade são as soluções que eles preconizam para o problema da não efetivação desse princípio geral do acesso à justiça. E aí, em primeiro lugar, a tal da primeira onda renovatória que eles chamam, a onda da assistência judiciária, né, para o acesso à justiça dos hipossuficientes. Em segundo lugar, eles tratam da tutela coletiva, da necessidade de tutela de direitos transindividuais. E, em terceiro lugar, eles tratam de reformas do sistema judiciário em si, que eles chamam de nova abordagem do acesso à justiça. E aí a gente tem alguns problemas. Primeiro, que a nossa Constituição escolheu um modelo bastante rígido no que tange à assistência judiciária, que é um sistema de advogados contratados pelo Estado para a defesa dos mais pobres, está lá nos artigos 185 a 187 da Constituição. Então, cria-se um corpo de servidores públicos que, enfim, são dedicados à defesa dos mais pobres, que são as defensorias públicas. Em segundo lugar, a ampla concessão da gratuidade de justiça. Se você for lá no relatório de Justiça em Números do CNJ, tem tribunal que 90% dos processos que correm perante esses tribunais são processos com gratuidade de justiça. Isso acaba gerando um incentivo sistêmico para que as pessoas demandem em juízo. Então, as pessoas, ainda que elas acreditem não ter razão, elas têm um grande incentivo para demandar, porque não vão pagar nada para acessar o judiciário. Mas isso gera um custo para a sociedade, porque, afinal de contas, o sistema de justiça vai ter que ser pago por alguém, nem que seja pelo contribuinte. Um outro problema, que é um problema que, enfim, volta e meia a gente vê aí
como temática nas manchetes de jornais, diz respeito ao excesso de advogados no Brasil, né? O país tem mais faculdades de direito, o Brasil tem mais faculdades de direito do que todas as outras nações do mundo somadas. São mais de 1.400 cursos da última vez que eu consultei, e isso já deve ter até aumentado. No Brasil, nós temos já mais de 1 milhão de advogados, é um dos lugares com maior densidade de advogado no mundo, tem aproximadamente um advogado para cada 200 habitantes. Então, a densidade é maior do que nos Estados Unidos, do que no Reino Unido, do que na Alemanha, e isso demonstra aí que tem algum tipo de desconformidade, algum tipo de anomalia no nosso sistema. Então, há várias teses que, enfim, os economistas pelas quais os economistas buscam explicar aí esse excesso do número de advogado. No sentido, uma tese seria de que o excesso de oferta de serviço de advocacia acaba reduzindo os preços desse serviço, e aí, afinal de contas, se torna mais barato demandar em juízo. Isso estimula a litigância predatória, e essa litigância predatória acaba causando também uma maior demanda por advogados. Então, são problemas que acabam se retroalimentando. Outras teorias tentam explicar isso por uma forma mais benigna, né, de que países que são desenvolvidos possuem um respeito ao chamado rule of law, então respeito aos contratos, respeito à propriedade, limitação do poder do Estado, e isso exige, por sua vez, a atuação dos advogados para que esses problemas sejam corrigidos. Então, o excesso de advogados estaria ligado também à necessidade de correção de problemas estruturais do nosso sistema jurídico. Então, a gente pode explicar, tem alguma anomalia, mas talvez o excesso do número de advogados esteja tentando responder a um problema estrutural do nosso sistema jurídico como um todo, o nosso rule of law fraco de espaço aí para essa quantidade enorme de advogados que nós temos, enquanto que se nós corrigíssemos esses problemas de falta de institucionalidade, não teria essa demanda toda pelos advogados. Não sei qual que é a posição, acho que a gente nunca conversou sobre isso, Luciano. Qual que é a sua ideia aí sobre esse excesso de advogados no Brasil? É um tema até polêmico, assim, da gente tratar. Eu acho o seguinte, tem um paper aí de um economista italiano que correlaciona o número de advogados de litígio, mas se você pegar os Estados Unidos, por exemplo, tem muito advogado, não tem. Eu acho que o maior problema é quando você soma número de advogados, assistência judiciária gratuita sem critério e falta de precedente, porque aí realmente todo mundo testa, né, a sua sorte. Um país que o juiz segue precedente, e que ele é vinculante, não os superiores, né, mas a simples... bom, você conhece melhor que ninguém, até pode explicar aí para o pessoal, né, mas quando o precedente da corte é vinculante e os juízes seguem, de fato, aí ninguém fica entrando, né? Já sabe o que vai acontecer. Sim, aí entra no problema da falta do rule of law, né? Sim. Até teve um paper que eu, enfim, descobri recentemente, não é nem um paper, é um livro que eu coloquei na segunda edição do livro, citei, em que os autores correlacionam o excesso de advogados, países que têm excesso de advogados, e aí eles acabam comparando o número de advogados com o número de médicos, para, enfim, tentar descorrelacionar com a população. Mas eles dizem que quando os países têm muitos advogados, isso está correlacionado com um menor crescimento econômico. E aí eles buscam explicar pelo seguinte, a causa desse maior número de advogados normalmente é que uma elite busca utilizar as brechas do sistema jurídico para, enfim, se manter no poder, para manter seus privilégios, e esse excesso de privilégios acaba criando um menor crescimento econômico. Então, achei interessante também essa abordagem. Mas vejam que acaba sendo um problema de acesso à justiça também. Pois mas não, nesse Denise. Caso, Bruno,
o excesso de advogados decorreria do uso da elite econômica dos serviços jurídicos, é isso? Porque não é exatamente o que acontece no Brasil, né? Sim, a gente vê que uma gama importante de advogados presta serviços não para a elite econômica, mas também para as pessoas hipossuficientes economicamente, né? E aí talvez some com essa coisa com esse aspecto que o Luciano acabou de dizer, que isso leva a um grande número de demandas com base na assistência judiciária gratuita, né? Então acho que pode ser um panorama mesclado de uma forma um pouco diferente. Até acho que esse é um bom tema para uma investigação empírica aqui no Brasil, mas se a gente for para analisar, por exemplo, sobre o aspecto tributário, o nosso sistema tributário tão complexo que dá margem que, enfim, grandes empresas litiguem para, enfim, não pagar determinado tributo ou discutir a incidência de determinado tributo, e essas discussões acabam se reproduzindo também para pequenos contribuintes, e isso acaba gerando um serviço, uma demanda, né, por serviços de advogados, que, por consequência, gera um aumento do número de advogados. Então, seria, nesse sentido, aí, a ideia de manutenção de privilégios. O nosso sistema tem o defeito de ser um sistema tributário complexo, que gera essas brechas jurídicas. As grandes empresas que se beneficiam com essas brechas procuram o judiciário, isso acaba se refletindo em outros contribuintes que buscam esse mesmo benefício em juízo e acaba alimentando essa demanda pelos serviços de advogados. E aí isso acaba correlacionado com um crescimento econômico menor. Creio que seja essa a ideia dos autores. Mas vejam que isso é um grande problema de acesso à justiça, que não está, lógico, interligado apenas ao direito processual em si, acaba se ligando ao direito material também, mas que a nossa análise tradicional do princípio do acesso à justiça não costuma abordar esse tipo de tópico, né? Parece que quanto maior o acesso ao judiciário, melhor. E outro problema aqui dessa abordagem de quanto mais acesso ao judiciário, melhor, é o nosso excesso de processos em estoque para serem julgados. Quando eu fui escrever esse livro, eu procurei a referência mais antiga à crise do sistema de justiça no Brasil que eu poderia achar na literatura. Eu fui consultar um monte de livro de história para tentar pegar essa referência mais antiga, e a mais antiga que eu achei foi uma referência de um historiador norte-americano, um brasilianista, do século XVII, do Tribunal de Justiça da Bahia, que já se falava em crise do sistema de justiça, em excesso de processos para serem julgados, que era uma carga de trabalho absurda, enfim. Então, vejam que é uma crise tão prolongada que vai desde o tempo do Brasil colônia. Então, não faz muito sentido a gente falar em aumentar o acesso à justiça, se a gente não consegue se livrar desse problema de excesso de processo que é crônico no nosso país. O relatório Depois, se você puder, Bruno, você me manda essa referência bibliográfica, eu fiquei curioso. Claro, claro. Porque primeiro é daqui da Bahia. E, em segundo lugar, eu queria saber o que eles estavam chamando de excesso de volume, né? Lá nos anos 1700, e saber quantos magistrados e tudo mais, né? O trecho é o seguinte, está tendo uma das notas de rodapé, interessante mesmo, assim, a insuficiência de pessoal afligiu o Tribunal Superior da Bahia ao longo de toda a sua história. Queixas de excesso de trabalho feitas pelos magistrados devem ser encaradas com reservas, mas o volume e a consistência de pleitos semelhantes oriundos de várias fontes não podem ser ignorados. Juízes ausentes de salvadoria em investigações especiais, atribuições extras de natureza administrativa e um grande número de casos à espera de julgamento combinavam para retardar o processo judicial. Só uma série de queixas em 1698 finalmente conseguiu aumentar o contingente do Tribunal Superior para 10 juízes, mas o crescimento da colônia e os compromissos cada vez mais numerosos dos desembargadores não resultaram num decréscimo de pressões sobre o cargo magistrático.
o volume de recursos civis costumava ser tão grande que sobrava pouco tempo para outros casos. E por aí vai. Então, é bem interessante, porque assim, parece que as queixas nunca mudam, né? Desde o século XVII para cá, eu acho que as queixas não mudam tanto. E a nossa resposta tradicional costuma ser essa, né? Olha só, em 1698 fizeram uma pressão, aumentaram o número de juízes. E atualmente, né, eu que sou juiz apanho muito com essas coisas de críticas, né? Mas o nosso judiciário realmente já consome um percentual do produto interno bruto que é maior do que a média da OCDE. Então, apenas falar em aumento dos investimentos no judiciário não necessariamente quer dizer que a gente vai conseguir dar conta desse volume de trabalho. Inclusive, tem um estudo da OCDE que eu também cito no livro, que aponta que não tem uma correlação entre o orçamento alocado pelo judiciário e a performance do judiciário em si. E ainda que houvesse uma melhoria da qualidade da prestação jurisdicional com esse aumento de investimentos, isso não quer dizer que, no final das contas, resolveria o problema, porque acabaria aumentando a demanda. Se essa via está melhor, né, está melhor pavimentada, ela passa a ser melhor utilizada. Uma analogia aí com o trânsito. Então... O Bruno, só para a gente fechar esse parêntese, é porque Yuri Baldino Soares, que está aqui nos assistindo no YouTube, está aqui perguntando. Professor Bruno, por favor, indique o autor. E aí, do historiador? O Stuart Schwartz. Tem um outro Schwartz. Professor, o nome do livro é tá... Burocracia e Sociedade no Brasil Colonial, o Tribunal Superior da Bahia e seus desembargadores. Beleza, obrigado. Bom, mas, enfim, para a gente entrar e para não tomar todo o tempo do nosso painel, queria agora explicar um pouco sobre a visão da análise econômica do direito a respeito do acesso à justiça, que muda bastante dessa linha de que quanto mais melhor, quanto mais ampliado o acesso à justiça melhor, para um uso mais racional, um uso mais adequado do acesso à justiça. Qual que é a ideia? O sistema de justiça ele pode ser um mecanismo de aumento do bem-estar social, mas quando ele é mal utilizado, ele se transforma em um elemento de desperdício na sociedade. E o professor Steven Chavel, que é um professor lá de Harvard, ele foi o primeiro a trazer essa discussão para a academia, destacando que é uma divergência fundamental entre o que é o interesse público na utilização do sistema de justiça e o que é o interesse privado na utilização do sistema de justiça. Por quê? Porque os benefícios sociais de operação do sistema de justiça resultam do controle da conduta humana que esse sistema possibilita, enquanto os benefícios privados resultam somente do proveito que vai ser obtido por aquela parte com a litigância, menos os custos que ela tem ao litigar. Vou tentar dar um exemplo mais genérico para a gente tentar entender essa divergência fundamental. E eu acho que é sempre mais fácil entender essa ideia pegando como exemplo a responsabilidade civil, uma causa de responsabilidade civil, mas isso é apenas exemplificativo. Você pode aplicar isso a qualquer outro tipo de temática jurídica. Então, se a gente considerar um potencial causador de dano, num exemplo de responsabilidade civil, que pode ou não pode fazer investimentos para reduzir a probabilidade de que a sua atividade gere um acidente. Consideremos nessa hipótese, nesse exemplo, um primeiro cenário, que é o cenário de que não existe o judiciário para compensar as vítimas de eventuais acidentes dessa atividade do potencial causador de danos. Esse potencial causador de danos não tem incentivo nenhum para ser cauteloso. Por quê? Ele não vai ter retorno nenhum desse investimento e ainda vai ter que gastar com cautelas. Então, o incentivo privado dele é zero para investir em cautelas. Já os custos sociais dessa atividade dele são os prejuízos esperados de acidente. Então, o tamanho do dano que é causado pelo acidente dessa atividade, multiplicado pela probabilidade
de um acidente acontecer. Então, não existindo o sistema de justiça, esse sujeito nunca vai investir em cautelas, porque, afinal de contas, ele não vai ter que indenizar as vítimas, então ele não vai investir nada, e o custo social é simplesmente a probabilidade de acontecer um acidente multiplicado pelo dano causado por esses acidentes. Agora, num segundo cenário que a gente considera, um sistema de justiça que funciona de forma eficiente para reparar os prejuízos sofridos pelas vítimas. Agora, o potencial causador de danos tem incentivos para adotar ex ante, num primeiro momento, precauções para reduzir o risco de acidentes. E aí ele vai reduzir a probabilidade em relação àquele primeiro cenário de que não havia o sistema de justiça. Nesse caso, nesse nosso segundo cenário, quais são os custos sociais envolvidos? Primeiro, novamente, os danos esperados dos acidentes, considerando que as cautelas vão ser adotadas, ou seja, uma probabilidade menor de que esses acidentes vão acontecer. Em segundo lugar, também não deixa de ser um custo social, as despesas com a adoção de cautelas, os investimentos que esse potencial causador de dano vai ter que gastar para reduzir a probabilidade de acidentes. Isso também é um custo social. Em terceiro lugar, e isso é importantíssimo, em caso de ocorrência de um acidente, também é custo social aquela despesa de litigância em juízo gasta pelo autor, pelo réu e também pelo governo, já que o judiciário também é custeado pelo erário. Então, nesse nosso segundo cenário da existência do Poder Judiciário, a litigância em juízo ela só vai ser socialmente desejável se a gente, comparando com o nosso primeiro cenário, de que o judiciário não intervém, nesse segundo cenário, somando todos esses custos sociais, ainda assim a gente tem um benefício líquido final. Então, em suma, sob uma perspectiva social, a litigância apenas vai ser positiva quando os benefícios da mudança de comportamento pelos indivíduos forem maiores do que os recursos que são consumidos na operação do sistema de justiça. Por outro lado, nesse nosso exemplo aqui de responsabilidade civil, qual que é um incentivo privado para litigar, né? Qual que é o benefício privado para litigar? Uma vítima vai ajuizar uma demanda sempre que o dano que ela sofreu for superior aos custos que ela tiver com a litigância. E aqui eu estou presumindo que o nosso sistema de justiça é perfeitamente eficiente, que se a vítima sofrer um acidente, ela vai ser com certeza indenizada. Enfim, o judiciário é perfeito aqui nesse nosso exemplo. Então, se o dano da vítima é maior do que os custos que ela tem com a litigância, com certeza ela vai ajuizar uma ação. Esse é o incentivo privado. O que essa vítima, né, que é o autor da nossa ação, está desconsiderando ao ajuizar a sua ação? Primeiro, os custos para a parte contrária, que vai ter que contratar um advogado, que vai ter que gastar com a sua defesa em juízo. Segundo, os custos disso para o governo, que vai ter que montar esse sistema e custear, né, esse sistema de justiça. E, em terceiro lugar, a parte que a ajuização não está nem aí para qual é a mudança de comportamento dos indivíduos. Ou seja, ela não quer saber se essa litigância dela vai gerar ex ante um efeito de dar incentivos corretos para a adoção de cautelas por potenciais causadores de dano, porque isso é um cálculo muito difícil. Então, veja, pode ser que essa vítima tenha incentivos em excesso para litigar, ou pode ser que essa vítima tenha incentivos reduzidos para litigar, que pode ser que seja socialmente ideal que ela litigue para fornecer incentivos ótimos para potenciais causadores de dano, mas dado que os custos desse indivíduo em litigar são mais altos do que o dano que ele sofreu, ele não vai a juízo. Então, o que o professor Steven Chavel disse? Há sempre uma divergência fundamental entre o interesse social e o interesse privado em litigar. Ou o indivíduo vai ter incentivos em excesso para litigar, ou ele vai ter incentivos de menos para litigar. Porque o indivíduo não sabe qual é o custo para outra parte, não sabe qual é o custo para o governo, e ele não sabe qual é o incentivo que essa sua demanda vai gerar
em termos de incentivos ótimos para a mudança de comportamento por potenciais causadores de dano. Então, essas reformas que a gente costuma ver, reformas processuais, reformas do sistema de justiça, que costumam genericamente aumentar o incentivo privado para litigar, né? Ampliar a gratuidade de justiça, dar isenção de custas, investir mais em órgãos que ampliam o acesso à justiça, pode ser benéfico em certas hipóteses, em que os incentivos para litigar são menores do que o ideal, mas essas reformas vão ser prejudiciais em outras hipóteses em que os incentivos privados já são exagerados para litigar. Em certos contextos, pode ser até mesmo socialmente ótimo proibir o ajuizamento de demandas ou desencorajar a propositura de demandas, e isso não costuma ser a tônica das nossas reformas. Agora, trazendo aí casos concretos em que isso se aplica, inclusive o argumento econômico foi utilizado pelo Supremo Tribunal Federal. Um exemplo, para mim, paradigmático é o da reforma trabalhista, né? A ADI 5766, em que a reforma trabalhista trouxe aí, como novidade, a imposição ao reclamante trabalhista que seja derrotado em juízo o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios e periciais de sucumbência. E também dispôs que os créditos obtidos por vitórias em outros processos trabalhistas têm que ser utilizados para pagar as custas do processo em que ocorreu a sucumbência. E aí, com base no princípio do acesso à justiça, né, a Procuradoria-Geral da República ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando a inconstitucionalidade desses dispositivos, e houve aí a utilização de um argumento econômico por parte do ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator, dizendo que o sistema anterior fornecia incentivos exagerados para a litigância, motivo pelo qual, nas palavras dele, o direito à gratuidade de justiça pode ser regulado de forma a desincentivar a litigância abusiva, inclusive por meio da cobrança de custas e de honorários aos seus beneficiários. Então, é um caso bastante paradigmático, bastante interessante, em que o STF acabou indo na contramão dessa ideia de que acesso à justiça é ampliar sempre, né, o acesso das pessoas ao judiciário, e deu um freio de arrumação utilizando um argumento econômico. Então, essa era a visão que eu queria trazer, aí, o tema que eu queria trazer aos nossos ouvintes, e o professor Luciano, o professor Adonias. E, bom, abro o tema aí para debate com vocês e para perguntas que, porventura, tenham aparecido. Maravilha, obrigado, Bruno. Só para frisar, qual é o mesmo título do livro? Mostra aí a capa do livro para a gente ver. Processo Civil e Análise Econômica. Maravilha. De sua autoria e do ministro Fux, não é isso? Isso, exatamente. Maravilha. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por ter vindo, obrigado pela explanação. E foi um prazer imenso. Vamos passar aqui a palavra para Luciano, para que ele faça a exposição dele e aí a gente entra nos debates, tá bom? Tá certo, então. Obrigado, pessoal. Obrigado, Maravilha, Luciano. obrigado, Bruno. Bom jantar aí, Bruno. Bruno tem que prestar contas domésticas aí, né? Exato. Peço desculpas aí pela necessidade de deixar o evento antes do final. Então, maravilha. Então, vou agradecer mais uma vez aí que você tenha se sentido acolhido aí na ESA da Bahia. Com certeza. Bom jantar, é um compromisso aí inadiável, né? Então, e justíssimo. E reiterar o agradecimento. E quem sabe, quando estivermos de volta ao modelo presencial, você possa vir aqui à Bahia. Vai ser um prazer enorme. Para poder falar aí sobre acesso à justiça e análise econômica. Deixa eu só ver aqui se a gente te traz depois nessa retomada. Tá joia? Estou à disposição. Agradeço muito. Obrigado. Um abraço a todos. Boa noite. Luciano, meu amigo,
chegou agora a nossa vez de conversar sobre análise econômica do processo. Gente, queria dar aí as boas-vindas, as saudações a Luciano Benetti Tim. Luciano é pós-doutor pela Universidade da Califórnia. Eu até vi que eu coloquei, coloquei corretamente, University of California, exatamente. Doutor e mestre pela Federal do Rio Grande do Sul, possui LLM em Direito Econômico Internacional pela Universidade de Warwick, na Inglaterra, e é professor da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, além de advogado. Na realidade, já falei com o Luciano que eu tive uma dificuldade para poder fazer essa síntese do currículo dele, porque o currículo é muito mais extenso que isso. Como eu já disse aqui no comecinho, Luciano aí é autor de diversas obras sobre análise econômica do direito, é um difusor do conhecimento, né? Ele sempre traz essa tônica e sempre traz a gente para pensar sobre o tema, que é um tema que é importantíssimo para poder lidarmos com as nossas demandas profissionais. Luciano, seja bem-vindo à ESA da Bahia, a palavra está com você. Muito bem, professor Adonias, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você e com a nossa querida audiência, aí, colegas advogados e advogadas. Eu até tenho uma apresentação, mas eu vou segurar um pouquinho para a gente falar um pouco, para não ficar uma coisa meio fria, as pessoas olhando lá um PowerPoint, né? Vou usar no fim só para alguns conceitos para as pessoas levarem para casa. Mas vamos falar um pouquinho de análise econômica do direito. Eu, como foi lida aí a minha formação, né, eu sou advogado, sou jurista, não sou economista. Às vezes, pela minha fala, as pessoas acham que eu sou economista. Até estudei economia, de fato, na graduação, não terminei, fiz junto com a Faculdade de Direito, mas, basicamente, para quem não tem esse conhecimento, até tem muitos advogados que têm até algum receio com a economia. Eu gostaria só de definir um pouco o que é economia, né? Então, a economia, ela é uma ciência social, né? Ela não é uma engenharia. Então, ela provoca, às vezes, resistência, porque a economia usa muita estatística. E eu só queria dizer o seguinte, ciência hoje é só com estatística. Em ciências sociais, é só com estatística. Não tem como fugir, o direito é a única que resiste usar, e portanto, eu ousaria dizer que falta cientificidade ao direito. O direito ainda permanece medieval no sentido científico, de método científico. E eu já falava há muito tempo, Adonias, testemunha, assim, a gente tem que fazer a ciência do direito também. Tem que ter a dogmática? Tem que. Não tem como fugir. Temos que interpretar textos, essa é a nossa atividade. O direito também é uma ciência normativa. Mas alguém tem que fazer ciência, né? Uma ciência social, mas chamem, se quiser, jurimetria, mas alguém tem que fazer conta para a gente conseguir fazer política pública, inclusive judicial. E eu falo há bastante tempo, mas acho que agora os advogados estão entendendo um pouco que o tema da vacina, da Covid, e o tratamento, no fundo, da Covid, da vacina, todo mundo vai ter que ser baseado em evidência científica, né? É claro que porque a medicina e o direito na Idade Média eram muito parecidos. Lembra que na Idade Média os médicos faziam a pessoa sangrar esperando que isso causaria a melhora. Aí os caras ficavam olhando cada médico para ver o que vai dar certo, até que alguém começa a fazer coleta de dados e dizer, olha, em 10% dos casos eu meti uma faca no cara, o cara não melhorou, ou 10% ele melhorou, 90% ele morreu. Provavelmente não é um bom tratamento. Então é assim que você vai testando. Não, cloriquina funciona? Não funciona? Curiosamente ou não, está no coquetel que hoje os médicos dão, né? Cloriquina e outros, tem uma antiviral, os caras dão tudo. E assim, o que está funcionando? Não sei. O fato é que em X% dos casos, aí sim ou não, e aí tem evidências, está publicado, foi submetido a um contraditório científico, porque ciência não é verdade, né? A verdade científica, ela é, dizia o Popper, contingente. Ela é verdade até que vem uma outra pesquisa que prove que aquela outra estava equivocada. É por isso que tem universidade, é por isso que, né, tem ciência, porque ela é sempre contingente. Então, a economia, ela não é matemática, ela é uma ciência
social comportamental, mas ela se cientificizou com o método científico e estatístico antes. Por quê? Porque os economistas, as economistas estão preocupados com as ações humanas e suas consequências. Nós, no direito, ao longo da história, já tivemos preocupação com as consequências, mas perdemos isso em razão da especialização que a ciência jurídica tomou. Pô, Luciano, você acabou de dizer que direito não é uma ciência. Tá, vamos definir, então, ciência a partir de Kelsen, né, que tem um objeto próprio, mas é uma ciência normativa, né, que está preocupada com a juridicidade, não com consequência. Quando o Kelsen, que para mim é o maior jurista, ele e o Posner, né, eu diria, e o Hart, vamos dizer assim, mas quando o Posner, quando o Kelsen, que é um jurista importante, diz que a gente não tem que se preocupar com consequências na teoria pura do direito, claro que ele tem outros livros que ele vai dizer, bom, claro, tem outras coisas, mas enfim, que é o grande referência, a gente passa a focar em juridicidade. E direito passa a ser, portanto, a ciência do direito normativa. A gente estuda regras e princípios e não interessa as consequências. E os economistas não. E por que os economistas se preocupam com as consequências? Porque os recursos naturais são escassos. A economia é uma ciência triste, por assim dizer, porque ela parte do princípio que os recursos são escassos e as necessidades humanas são ilimitadas. Então, essa é a premissa da economia. E aí, diante do dilema da escassez, nós vamos ter que alocar os recursos escassos de forma eficiente, que não tem nada a ver com lucro. Às vezes as pessoas confundem. Ai, que horror, eficiente. Não, que horror não. Se um hospital que está tratando pessoas com Covid for eficiente, é o que a gente precisa. O que é eficiência? Melhor alocação dos recursos. Não é lucro. O hospital pode ser público e ter prejuízo, porque ele tem que ser eficiente. E a gente, no Brasil, é campeão de ineficiência. Por exemplo, a gente gasta em escola básica mais do que a média dos países ricos da OCDE, mas somos os piores. Então, nós somos muito ineficientes. Nós alocamos mal os recursos escassos. Aí as pessoas podem dizer, não, Luciano, os recursos não são escassos. Não? Não são? Então, vamos fazer o seguinte, vamos falar uma linguagem que nós, advogados, conhecemos. Então, vamos revogar o direito ambiental. Porque o direito ambiental protege recursos escassos. Se eles não forem escassos, então não precisa de direito ambiental. Ah, então, é claro que são escassos. Se nós mantivermos padrões de consumo, se os chineses tiverem o padrão de consumo americano, o mundo acaba em 2030, não tem água, não tem... E é isso que a economia, há muito tempo, já sabia. O que as pessoas não sabiam é quem é o pai da economia. E quem é o pai da economia? Adam Smith. E o que ele era? Jurista e filósofo. Ele dava aula de jurisprudence na faculdade de Direito. Então, veja curioso, o pai da economia é jurista, assim, ele é filósofo. Né? Porque na Inglaterra, você, para dar aula de Direito, ser advogado, até o século XX, não precisava faculdade de Direito, porque o advogado se formava na prática das cortes. Né? Ele podia ser matemático e virar advogado. Muito bem. O que os torna advogados mais pragmáticos que nós. E por isso eles têm toda uma tradição de pragmatismo. Nós somos conceitualistas e dogmáticos. Até podemos ter uma discussão, acho que isso vem em prejuízo a nós, quando competimos em mercados internacionais com eles que são mais pragmáticos, porque eles sabem ganhar caso. Eles usam retórica, enfim, mas podemos ter um outro evento sobre isso, mas o fato é que Adam Smith resolveu escrever um livro sobre a riqueza das nações. E por que ele escreveu sobre a riqueza das nações? Porque a regra era a pobreza. As pessoas eram pobres no mundo todo. O Pinker fala no livro dele do Iluminismo, que eu recomendo, o Steven Pinker, um neurocientista de Harvard, né? Chama o livro, está traduzido, Iluminismo. A regra, durante toda a humanidade, sempre foi pobreza. Aí alguém resolveu, os economistas tiveram que discutir o que eu preciso fazer para ficar rico. E qual é a conclusão que ele chega? Limita o poder do Estado. Estabelece freios e contrapesos, seja do ponto de vista político, então vamos botar freios ao rei,
e limites à capacidade de intervenção dele, porque senão ele não deixa as pessoas trabalharem, não deixa as pessoas produzirem, ele exorbita o poder. Então, livre mercado e democracia são os caminhos para dar certo. Bom, Acemoglu escreve um livro recentemente, um economista turco radicado no MIT, escreve um livro Por que Nações Fracassam? E ele pega toda a história econômica das nações e por que elas fracassaram? Porque elas apostaram contra a democracia e livre mercado. Ponto. Tem, está lá documentado. Compara Coreia do Sul, Coreia do Norte, não é papo político, eu não gosto de... É dado, meu chapa, aqui não vem com blá, blá, blá. É Coreia do Sul, Coreia do Norte. Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental. Quem produziu o BMW foi a Alemanha Ocidental. Agora, isso significa que o mercado fica... Não, o Adam Smith nunca disse isso. Tá? Isso seria uma outra discussão. Regulação. Nenhum liberal sério vai dizer que não tem que ter regulação, desde que tenha falha de mercado. A gente tem que identificar as falhas e atacar as falhas. Também tem falha de governo. Mas é um outro tema. Então, o Adam Smith escreve esse livro, corroborado por muita literatura. Tanto que os países mais ricos, compara a Inglaterra com Portugal, por exemplo, com Espanha, compara Estados Unidos com o Brasil, e, curiosamente, o Brasil do século XIX também é dado. Foi o período em que o país menos cresceu. Eu sei que tem monarquistas por aí e tal, respeito, liberdade de expressão. Nos dados, foi o período mais trágico do Brasil. O PIB durante a monarquia aqui crescia 0,5% ao ano. Foi o período em que o país menos cresceu em relação aos Estados Unidos, ou mais empobreceu. A gente passou a ter 10% do PIB dos Estados Unidos. E uma das explicações é que o rei tinha que conceder uma concessão, não, abrir uma empresa era concessão, o rei podia te dar ou não. Está lá no Adam Smith, é claro que vai dar errado, porque o rei não dá para todo mundo, aí tem que ter não sei o que lá. Então, quando a República é instaurada, a primeira coisa que Rui Barbosa, jurista, liberal, faz é deixa as pessoas abrir uma empresa. Então, ele adota outras medidas de liberdade econômica que vão gerar um aumento do PIB anual para 5%, depois da inflação, como vem a ser a nossa história. Mas, enfim. Então, os economistas se preocupam com recursos escassos e se preocupam com o comportamento humano. Nós perdemos isso, por isso que a gente teve que recuperar comportamento humano e consequência com análise econômica do direito. Não precisa reinventar a roda, porque nós perdemos isso. Irrelevante, é dogmático? Não, mas não dá para ser só isso. Senão a gente vai chegar à conclusão que consequência não importa, que fazer conta não importa, e é por isso que a gente não consegue. Agora, estava a gerente do banco me ligando e disse assim, olha, Luciano, é o seguinte, eu vou lhe recomendar um fundo do banco X, mas ele aplica em economias de outro país, porque elas estão recuperando mais rápido, porque aqui não consegue passar uma reforma no Congresso, porque o governo é ineficiente. Claro, então a gente acha que tem milagre, mas não tem. Então, a economia é uma ciência, eu brinco que se alguém achar que pode acreditar ou não em economia, pode acreditar, é como acreditar ou não em vacina, acho que é um certo obscurantismo e anti-iluminista, né? Desde que aquela vacina, enfim, tem comprovação científica. Então, economia é uma ciência, quem provar que não é, vai ganhar o Nobel de Economia, eu tenho certeza, tanto que quando um psicólogo resolveu dizer que o modelo racional de tomada de decisão dos economistas tinha limitação, ele ganhou o Nobel de Economia, mas ele fez ciência, não fez? Não acredito. Então, a economia se preocupa com tomada de decisão e a economia tem um modelo. Modelo é a mera aproximação da realidade, não é a realidade toda, né? Porque eu já vi isso aí também. A análise econômica não explica tudo. Eu brinco, olha, mas nem Einstein, nem a teoria da relatividade explica tudo. Tudo na ciência é recorte, para a gente poder ter capacidade analítica. Então, eu brinco que a minha mulher é psicanalista. Se eu chegar em casa e quiser me separar agora, não é a teoria do Einstein, não é a teoria da relatividade. Sei lá, a psicanálise é outra coisa. Então, nada explica tudo. Agora, você tem recortes, né? Então, a economia presume que as pessoas são racionais, limitadamente,
e tomam decisões baseadas em custo-benefício. O que... eu não concordo, Luciano. Não concorda? Então faz o seguinte, próxima vez pegar o seu carro, colocar no aplicativo Waze ali, bote no caminho mais longo. Se você acha que as pessoas não tomam decisão baseada em custo-benefício... Aliás, eu estava num evento, estava um cara do Instituto Locomotiva. Tem dado para tudo, é o maior especialista em comportamento dos consumidores. Ele disse, cara, o consumidor toma decisão todo dia baseada em custo-benefício, desde que ele tenha as informações, seja baixo custo. As pessoas são assim, na média, é um modelo. Então, depois, esse modelo foi aperfeiçoado. Podemos, um dia, Adonias, falar sobre neurociência, economia comportamental, tem limites. Aí era uma ciência, aí ela vai progredindo, vai sendo pesquisa, os caras disseram, não, peraí, o racional sistema 2 do cérebro, até escrevi quem se interessar tem ali o Jota tem uma coluna da BDE, Associação Brasileira de Direito e Economia, da qual o Bruno é o presidente atualmente, eu já fui também, só sobre artigos introdutórios, tem lá neurociência, economia comportamental, quem se interessar, mas, enfim, é um modelo e tem as suas imperfeições, ele é aperfeiçoado, enfim, pela economia comportamental, e que a gente chama o Behavioral Law in Economics, o direito à economia comportamental, que é direito à economia. E não tem nada a ver com, isso aí é um pessoal neoliberal de Chicago. Se essa é a discussão que a gente vai ter, não tem nem como começar, né? Porque daí não é ciência, daí é ideologia política, que para mim é torcida. Enfim, então, claro que tem um jurista A ou B que não gosta, porque, claro, dá trabalho, a gente vai ter que começar a discutir com estatístico, com economista. Mas, enfim, então, se essa é a teoria e a gente traz isso para o direito, o que vai acontecer? Deixa eu ver como é que me empolguei aqui. A gente tem o quê? Mais 5 minutos, Adonis? Luciano, aqui a casa é sua, então não tem essa restrição de tempo, não. Porque às vezes cai, tem limite. Não, mas aí no começo a gente fazia o evento também no Instagram. E aí o Instagram que derruba com 1 hora. Então aqui na realidade, enquanto... eu não sei como é que Daniela está aí, porque a Daniela é que controla os eventos da ESA. Não sei se tem outro evento depois. Porque aí às vezes acontece isso. Ela fala assim, vai ter um evento 20 horas. Mas eu acho que... Aí, ela acabou de dizer aqui para a gente. Não tem, não. Então vamos até às 7h30, que eu marquei um compromisso. Então vamos lá. Vamos lá. Fique à vontade. Se eu trago isso para o processo, que é interesse, e o advogado ter que lidar nesse ambiente, a economia tem essa preocupação com consequência, com cenários. Então, a primeira coisa do advogado é montar o seu escritório e pensar como pagar as contas, né? E para onde é que vai. O nosso escritório tem planejamento estratégico. Por exemplo, eu sou gaúcho, né? Trabalhei muitos anos em São Paulo, depois fui para o Sul, voltei para abrir uma filial do escritório lá, do que eu trabalhava, depois abri o próprio. E a gente via, por exemplo, qual era o PIB do Rio Grande do Sul, tendência de crescimento do PIB, quais setores econômicos. Não adianta eu querer fazer antitrust, a parte que eu estudei, né, de CAD, defesa da conta, no Rio Grande do Sul. Não tem o que fazer. Ou eu brincava já com meus alunos, né, assim, que eram do interior e iam estudar em Porto Alegre. Cara, torce para privatizarem, torce para ter, senão vocês vão ter que voltar para Alegrete, que é lá no interior, né, onde tem 2 caras que têm fazenda, torcer para ter um inventário. Então, sim, os advogados têm que parar de ser excessivamente esquerdo, porque senão vão ter que mamar o resto da vida no Estado. Então, tem uma correlação entre advocacia e desempenho econômico. Claro que o advogado pode trabalhar para o Estado se o Estado é empreendedor, mas é melhor e com isso eu não estou dizendo que não tem que ter ferramentas de distribuição de renda, estou dizendo que há uma correlação entre atividade econômica e advocacia. Então, o cara está no Rio Grande do Sul, o que ele vai ter que fazer? É agronegócio, aí você tem que ver quais os setores, é metal mecânica, é nisso que você vai ter que trabalhar. Por isso que o pessoal em São Paulo nada de braçada, por isso que tem que vir para cá. Porque aqui tem banco, tem tecnologia, o advogado consegue fazer mais coisa. Então, a primeira coisa é essa, não há... sim, então, outra coisa que eu diria em termos de mercado, nós não vamos poder conviver no Brasil com esse nível de litigância, é absolutamente irracional, não tem como.
conversa com qualquer cara no mundo todo, o cara vai dizer que é impossível ter 80 milhões de processos. E quem paga a conta é o contribuinte. A economia vai mostrar isso. Aliás, está lá no orçamento público da União. Nós gastamos 90 bilhões com o Poder Judiciário Federal. 90 bilhões. E não é por causa do salário de juiz, eu não vou nem entrar nesse mérito. Tem muito processo. Agora, quanto gastamos em educação básica e somos ineficientes? 45 bi. 45 bi, nós gastamos mais em disputa? Não tem como. Aí, saneamento básico, os brasileiros não têm água. Aí, gastamos 10, 15 bi. Estamos repetindo demandas no judiciário. É irracional. Então, assim, a advocacia vai ter que dar uma reinventada quando a gente vai para os dados, né? Então, vai ter que ir muito para a advocacia, mediação, negociação, e vai ser bom para os advogados, porque em vez de ficarem 5 anos litigando, resolve o problema. Ali o cara entra no consumidor.gov.br, 6 dias faz um acordo, acabou, vai para o outro, porque a advocacia é unidade de tempo. Você tem que ter uma... Bom, então estou dando dicas práticas, porque é para advogar. Agora... Isso, esse é um aspecto importantíssimo, Luciano, para a advocacia, né? Ou seja, o sistema os outros meios de solução, que são os meios de solução, os meios adequados de solução, são importantíssimos. Nós somos formados muito para o processo judicial, né? Sim. Então, assim, digamos assim, essa é a vedete, ou a estrela da grade curricular, ou foi, né? E nós somos preparados para isso, para o mundo do fórum, para o mundo da contenda judicial, etc. E isso que você apontou é muito importante, porque, na realidade, veja, se nós esperarmos 5 anos pelo resultado de uma demanda, né, e esse resultado só vier lá na frente, e vai ser um resultado binário, ou seja, alguém ganhou, outra pessoa perdeu. Sim. Então, ele não tem as nuances que uma mediação tem, que uma tentativa de conciliação tem. Ou seja, se a gente também buscar, e aí a gente precisa estar preparado para isso, às vezes é muito mais proveitoso, tanto para o jurisdicional, tanto para a parte, para o cidadão, como para o advogado, que a solução se dê através de uma mediação, né? Então, por exemplo, eu vejo aquela audiência do 334 do CPC, que é uma audiência de tentativa de conciliação ou de mediação, sendo muito mais explorada, porque ali é o momento que você pode falar assim, vamos parar aqui o processo, para a gente não sair daquela solução tradicional e vamos tentar resolver aqui na mediação dentro do processo, ou até mesmo, num outro cenário, na mediação extrajudicial, né? E esse é um dado importante e que a análise econômica pode levar a essa conclusão, né? Inclusive porque se você ganhar em 5 anos um valor X, mas você ganhar em 6 meses metade desse valor, ou 75% desse valor, veja, a demanda acabou, as partes já se liberaram, já chegaram a uma solução para o seu conflito, e o advogado já parte para outras demandas, né? Já é como se estivesse liberado, porque nós temos uma capacidade de atendimento. Como é que nós, advogados, resolvemos a nossa capacidade de atendimento? Ou contratando outros colegas, ou fazendo parcerias com outros colegas para poder aumentar essa capacidade, ou dando vazão a essas demandas nos nossos escritórios para poder chegar a outras demandas, né? Porque às vezes a gente tem, aí está mais para neuroeconomia, né, e a gente não tem a dimensão do custo do nosso tempo, que não está pagando, mas está, porque a gente tem limitação de tempo. Aliás, o recurso, um dos principais recursos e mais escasso é tempo, né? Tem um filme, inclusive, que a moeda vira tempo, me esqueci o nome do filme, mas o tempo passa a ser tão escasso que vira uma moeda, porque tem valor econômico, essa é outra coisa, né? As pessoas acham que a economia lida com dinheiro, a economia não lida com dinheiro, lida com valor, com utilidade que as coisas, que os bens têm para as pessoas. Moeda, dinheiro é só uma referência para a gente fazer as trocas.
Então, por exemplo, a gente está aqui, né, Adonias? É ineficiente economicamente, a gente não está sendo remunerado? Não, porque se os indivíduos atribuem valor àquilo, dividir conhecimento, na amizade que a gente tem, eu poder estar contigo, isso tem valor. Ah, mas isso tem valor econômico? Tem. É aí que está. Reputação tem valor econômico, não é dinheiro economia, entendeu? Nem tudo é monetizável na economia. Então, a floresta amazônica tem um valor. Às vezes até é difícil monetizar, esse é um dos problemas. Eu tive uma aluna que escreveu sobre isso. Os problemas é você quantificar quanto é que vale. Mas tem valor econômico, evidente. Às vezes descontado, enfim, mas do outro exemplo. Um economista peruano diz que um dos problemas dos países em desenvolvimento é que não há direito de propriedade suficiente. Então, o cara está ali na favela do Rio, né, numa comunidade lá com uma boa vista e tal, mas ele não tem direito de propriedade. Ele só tem posse. Aí ele não consegue vender. Imagina ele ter direito de propriedade. Ele ia vender, ia transacionar, gera mercado. Estava tudo no Adam Smith, mas a gente não quer fazer uma coisa que existe há 300 anos. Tudo bem. Não faz isso, porque aí o Estado vai nos proteger, e a gente vê como os governadores do Rio protegeram a população ao longo do tempo, né? Bom, isso é uma ironia. Mas, todos presos, né? Mas, enfim, eu prefiro acreditar nas pessoas do que num governante. Por isso que também, toda vez que você descentraliza, você diminui poder e as pessoas erram menos, se corrompem menos. Churchill dizia, né, que a democracia é o pior dos regimes políticos, excluídos os demais. Então, eu diria que o capitalismo é o pior dos sistemas econômicos, excluídos os demais. Né? Porque, enfim, pior seria... Imagina, num país comunista com economia planificada, o cara planejando ano passado o número de máscaras e álcool gel que seria fabricado nesse ano. Quem resolveu o nosso problema de máscara, álcool gel, foi o mercado, foi um livre mercado, não tabelamos preço, foi o pequeno comerciante que teve acesso, conseguiu registrar sua empresa com mais facilidade, colocar, enfim, plataformas de comércio eletrônico que antes ele não tinha acesso. Consumidores conseguiram comprar ali a menor custo. Bom, então, tudo bem. Outros países tentaram tabelar, seria uma outra conversa. Então, a primeira coisa, assim, tem coisas muito básicas de economia que eu acho que os advogados têm que perceber. Vamos trazer isso para a realidade. Então, tempo é dinheiro também. Então, se eu gastar 5 anos num processo, eu estou gastando meu tempo, estou deixando de fazer outra coisa. Eu lembro de um aluno meu que eu encontrei, ele se formou, encontrei no fórum, ele estava feliz da vida. Professor, peguei aí 1000 processos de uma demanda X e estou muito bem, tal. Bom, corta a cena, encontrei o cara 5 anos depois. E aí, cara, tá rico já? Porra, não, porque o STJ mudou a orientação, eu fiquei 5 anos advogando em 1000 casos e eu não ganhei nada. Então, a insegurança jurídica também é ruim para os advogados. Senão você fica com a tua carteira de ações ali, muda tudo, você trabalhou 5 anos de graça. Bom, então eu brinco, né, que a justiça é gratuita para quem entrou, não para o contribuinte, enfim, né, alguém está pagando, que o juiz vai receber, o servidor vai receber, etc. A gente tem que ter essa visão, senão volta contra a gente lá no imposto, na tributação. Então, trazendo para a realidade do processo, o primeiro ponto autor e réu não são aquelas figuras no mundo real que são descritas no manual de processo. Que autor é aquele cara contra quem há uma pretensão resistida, que o réu, isso aí é de um irrealismo, né? Também pode ser. Mas eu fiz pesquisa empírica. Nem sempre o autor que vai ao judiciário tem uma pretensão resistida. O que ele tem, autor e réu, são interesses. E esses interesses, eles são manejados a partir de cálculos racionais de custo-benefício. Por exemplo, o que é esperado, né? Porra, numa crise econômica, as empresas quebrando, o que é esperado? Os caras vão entrar com uma recuperação judicial, porque aí ganha 180 dias, mas não é 180. Porque no mundo real da tomada de decisão, não é a lei abstrata que vale, é o que a jurisprudência aplica.
A maioria dos estados, os juízes vão renovando a recuperação para 2 anos. Então, eles ficam lá suspendendo. Foi o que gerou agora uma indústria, vamos chamar assim, entre aspas, de recuperação para permitir um uso estratégico. Tudo bem. É isso, esse é o jogo, é a teoria dos jogos. Quem viu aquele filme Mente Brilhante, teoria dos jogos. As pessoas são assim, não adianta. Depois, o réu também, ele pode fazer um acordo, pode não. Por que ele vai fazer um acordo, né, se ele acha que vai ganhar 5 anos e não vai pagar? Ou que em 5 anos ele vai se desfazer de todos os bens? Eu estava acompanhando um tema de fraude no mercado de ações brasileiro. Essas pessoas não são condenadas aqui. Os caras fazem fraude e tal. O Ministério Público às vezes não entra com ação, a polícia às vezes não investiga, quando entra demora. Então eram casos assim de fraudes no mercado praticadas há 10 anos. 10 anos atrás. E ainda não houve condenação. Qual é a estrutura de incentivo? Esses caras ficam dando golpe em várias pessoas. Então, sei que vai ser polêmico e já vou aproveitar para ser bem polêmico, então. Prisão em segundo grau. Eu sei que tem discussão dogmática, mas no mundo real de tomada de decisão, se o Supremo diz que o cara só vai preso depois do trânsito em julgado, o que acontece com o corrupto, o político, o outro? Porque no Brasil a gente sempre fala, o político é corrupto. Não. O político nada mais é do que quem votou nele, né? Então, na média, o que o corrupto, porque eu não vou entrar em discussões, o cara é pobre, isso aí tem muita literatura. O corrupto não é um cara que pratica por necessidade, ele pratica por cálculo de custo-benefício. Quanto é que eu vou obter, qual é a chance de eu ser pego, enfim. Isso depois tudo também se volta contra nós, como cidadãos. Mas, então, trazendo isso ao processo civil, que é a minha praia, as pessoas tomam decisão baseada em custo-benefício para ajuizar uma demanda, para defender, para ser advogado, para ser juiz. Juiz também faz cálculos de custo-benefício. O primeiro deles é ver quanto tempo que eu demoro para passar no concurso, quanto que eu vou ganhar. Entendeu? As pessoas vão tomando essas decisões. Curiosamente, ou não, quando você compara os 1.000 advogados mais reputados, ou melhor, enfim, remunerados, tá? E 1.000 juízes, você vai ver que esses advogados que têm mais sucesso, infelizmente, vêm de famílias mais abastadas. Os juízes vêm de famílias, na média, menos educadas. Por quê? Porque o cara está pressionado para pagar as contas. O cara que vem de uma família abastada pode ser advogado, fica ali 7 anos. Luciano, não é essa a minha realidade, eu sei. Estou comparando aqui duas realidades de quem tem tempo para investir e quem não tem. E às vezes tem a mesma aptidão intelectual. Bom, então, uma das coisas que as pessoas levam em conta quando elas acessam o sistema público é quanto é que custa. Então, era óbvio que o juizado especial iria à bancarrota, né? ia ficar assoberbado, porque é gratuito. Não tem como dar certo. Não tem. Não tem. Olha, existe já um estudo que dá o valor, e eu não estou falando o seguinte, vocês vão dizer, pô, Luciano, você não pode falar isso, você está sendo leviano, porque tem pessoas pobres. Eu não sou leviano, eu vou no dado. Tem um estudo de jurimetria que diz o seguinte, quem é que usa o sistema público de justiça civil, juizado especial? E está mapeado. É classe, a média, a maioria é B. O cara pobre não está no juizado especial demandando tênis, ele não tem, ele é réu no crime. O pobre, aquele que a gente queria atingir, classe D e tal, esse cara paga o acesso à justiça do cara rico. Então, do ponto de vista de justiça distributiva, eu acho até que o cara que não...
ele só é réu na família, né? Família em separação, briga e tal, e réu de crime. Esse que é o cliente do judiciário pobre. Então, a gente tem que ter essa consciência também de distribuição de renda. Mas o fato é que uma ação, vamos pensar assim, uma ação, eu tenho valor lá, ela custa, em média, para o contribuinte, não é para a empresa, porque a empresa também não paga. Então, ela também usa o sistema. Não é que o sistema é perverso também, porque a empresa não paga no JEC, né? Se ela pagar em primeiro grau, ela não paga a sucumbência, que é outro problema. Eu escrevi um parecer para a OAB, que é isso, a sucumbência é um incentivo a você não sobrecarregar o judiciário. Certo? Porque o cara vai usar o sistema, vai ter que pagar 20% depois. É o que os honorários recursais tentam, de certa maneira, resolver, né? Tentam, mas aí a empresa pode fazer o seguinte, eu vou sempre esgoto, como o judiciário está lento, dependendo do estado, o JEC demora 2 anos para ter a sentença, eu fico esperando 2 anos, aí sai a sentença eu pago, sai a sentença eu pago. Alguém duvida que a empresa é um agente econômico racional? O consumidor até pode não ser, né, e ter os seus viés cognitivos. A empresa está tudo jurimetrizado, e cada vez mais a tecnologia permite às empresas saber o seguinte, esse juizado especial, o valor da indenização é 2 mil, aquele é 3 mil, aquele é 10. Está tudo no computador já. Não adianta. Então, a empresa é um litigante repetitivo e sofisticado, na média. Então, ele tem bastante informação para usar o sistema contra, às vezes, a sociedade. Bom, tanto nos Estados Unidos você pode ter dano punitivo para a empresa que usa indevidamente o sistema judicial. Tem alguns casos. Poucos, mas tem. Então, como é que está aqui? Porque senão apanha em casa. Adonias, 10 minutos eu tenho aqui. Para a gente, talvez, fazer algumas perguntas, para ver se o público captou. Eu tenho os slides, que eu acho que pode ficar aí para o público, né? Sim. Tem os artigos, enfim, mas eu achei interessante fazer dar um espaço aqui para debater. Zenóbia Brito, que está nos assistindo, perguntou se o nome do filme, o título do filme que você mencionou é O Preço da Manhã. Isso. Isso. O pessoal está atento. Tem um delayzinho entre o que a gente está aqui conversando e o que acontece lá no YouTube, mas a gente vê. Luciano, sim, aí você então não vai apresentar os slides, é isso? É isso, vamos fazer um debate, acho que... Essa discussão do acesso à justiça e da análise econômica do direito e do processo, ela me parece que é uma discussão que a gente precisa levar mais, que a gente vai precisar aprofundar, e a intenção de fazer uma edição do nosso programa com esse tema é exatamente essa, né? É a gente suscitar o debate, a gente suscitar o assunto, para que as pessoas possam não só conhecê-lo, como também despertar a atenção para poder começar a analisar. Porque é isso que você está dizendo. Nós todos realizamos alguma análise econômica, mas, de certa maneira, boa parte de nós realiza essa análise meio intuitivamente, né? A gente não traz para o aspecto completamente racional. Deixa eu aproveitar aqui o ensejo. Leonardo Vinícius, que está nos assistindo no YouTube, está dizendo o seguinte: seria ótimo falarmos mais sobre os vieses cognitivos nesse tema processual. Então, você poderia dar uma enfocada aí nos vieses cognitivos? Tem um livro, para quem interessar, aplicado ao processo de um juiz federal, que eu estava na banca, chama Eric Navarro Volkart, Teoria Econômica e Comportamental no Processo. Deixa eu só aproveitar antes de você seguir. Também tem aqui um pedido para apresentar um exemplo de viés na análise do advogado para opinar pela judicialização. Tá, que é o seguinte, vamos lá.
Deixa eu explicar o viés cognitivo, tá? O cara que escreve sobre isso, que ganhou o Nobel de Economia, primeiro foi um psicólogo israelense radicado em Harvard, que é o Kahneman. Ele escreveu um livro chamado Pensando Rápido e Devagar. O rápido é o sistema cerebral 1, que toma decisões intuitivas e rápidas, porque senão a gente morre, né? Se o leão começa a correr atrás da gente, a gente não estaria aqui como evolução se não fosse rápida a decisão. E tem o 2. O 2 é o fruto da evolução mesmo, que é aquele lento que toma mais energia do cérebro e que é capaz de fazer cálculos complexos, como botar um avião no ar, né? Aquilo ali é matemática, é física, é o que vai nos salvar, inclusive da pandemia, o sistema 2, né? Não é o 1, não é o histérico intuitivo, é o 2 que vai nos ajudar, né? Bom, pesquisa e tal, tentativa e erro, etc, etc. Bom, a economia presume muito o cálculo de custo-benefício do 2, que é útil, mas por vezes e muitas vezes somos influenciados pelo 1. E a economia comportamental, vindo da psicologia comportamental, sistematizou esses viés cognitivos. Um deles é o chamado excesso de otimismo. Isso foi importante para que a gente pudesse evoluir como sociedade. Se a gente fosse calcular tudo, a gente não... Então, o excesso de otimismo, ele existe, dou um exemplo, os psicólogos pegam quando as pessoas vão casar. Aí elas perguntam para as pessoas, qual é a taxa de divórcio? As pessoas, na média, respondem corretamente, 40%. Aí a pergunta seguinte, qual é a chance do seu casamento dar errado? Se eu usar o sistema 2, é 40, é estatístico. Só que as pessoas dizem 0. Porque o sistema emocional não permite fazer o cálculo correto ali. Porque também é o seguinte, se você soubesse que a chance é 40, você não casava, na média. Né? Aí sempre tem que, eu não, estou falando na média. É por isso que comportamento humano só faz sentido com média, porque sempre tem desvio, né? Então, na média, as pessoas não casariam. Mas imaginou, então não teria filho, não teria prole, etc. Não teria tudo que o casamento... Então, o excesso de otimismo. Os empresários têm excesso de otimismo. E várias pesquisas indicam que, na média dos profissionais liberais, os advogados são os mais otimistas. Soma-se a isso a falta de precedente e justiça de graça, é claro que o otimismo aqui vai... Agora, então esse é um exemplo. Quando a gente traz isso para o processo, sabendo que as pessoas têm viés otimista, na média, todo autor acha que vai ganhar e, na média, todo réu acha que não vai perder. Aplicado aos advogados, o cara sempre acha que vai ganhar o caso. Né? Isso é um viés cognitivo, a gente teria que corrigir isso como? Com custo, que aí o cara para e faz a conta, e com precedente vinculante. Porque aí eu sei exatamente, porque senão a falta de precedente torna as pessoas muito abertas a arriscar. O advogado não consegue fazer o que diz os americanos, né? O legal counseling, o aconselhamento. O que vai acontecer? Não sei. E aí, se o advogado for bom e ainda entrar no detalhe, não, esse juiz pensa, esse cara está me enrolando. O advogado tem que dar uma... A minha família não entende que não é advogado, que uma câmara julga de um jeito e outra do outro, porque não dá. Entendeu? Não, eu não consigo explicar para o porteiro do meu prédio, e ele tem razão. Entendeu? Não dá, não é sério isso. Assim como sistema de distribuição de justiça, você tem que ter uma previsibilidade. É assim. Mas é a liberdade de decidir. Toda liberdade exige responsabilidade dos juízes, inclusive com o contribuinte. Porque toda vez que o juiz não segue um precedente, ele está prejudicando o contribuinte. Em última medida, porque ele está dando uma decisão em nome da liberdade dele, que está causando um custo para alguém entrar com um recurso. E está estimulando o excesso de otimismo ali. Os advogados, eu poderia falar para não ficar só nos advogados, né? O Posner tem uma frase boa, né? Ele diz, como é que o juiz aumenta o seu salário? E o Posner, além de professor de Law and Economics, era juiz, né, da Corte de Apelação. Como que o juiz dobra o seu salário? Ele trabalha a metade. Então, às vezes o cara vai no fórum, se não está lá, já sabe que o cara fez um cálculo posneriano. Não estou generalizando, estou fazendo uma brincadeira, está no Posner. Tá. É porque não tem, o Posner diz, né, o juiz, se ele tem salário fixo,
A brincadeira, o único jeito de ele aumentar o salário é reduzir o número de horas trabalhadas. Mas, bom, o advogado também é um agente econômico racional, né? Então, ele pode sim, e tem uma coisa que a gente chama de análise econômica, é conflito de interesses. Toda vez que alguém administra os interesses de outra pessoa, corre o risco moral de colocar os seus interesses à frente. Por isso que a gente tem um código de ética, né? Porque corrige esse problema de conflito de interesse. Mas, de novo, né? Para quem toma a decisão, o importante é o enforcement. Eu acho que a OAB tem um trabalho muito importante. Eu já fui da comissão de ética uns 20 anos atrás, eu brincava especialmente com meus amigos criminalistas. Falei, cara, quando é que nós vamos condenar alguém aqui? Porque qualquer outro país o cara já teria perdido a OAB há muito tempo. Né? E o cara pegava os honorários, não, embolsava o valor da condenação, não estou generalizando, né? Mas aconteceu. Pegava o valor da condenação, não avisava o cliente, na época não tinha nem internet, usava, aí pegava, o cliente reclamava, depois ia lá na época que ia no... o que está acontecendo? Não, o advogado pegou já faz um ano. Mas eu estava numa obra no escritório. Não, então... Não, a gente tem que ser rigoroso, porque a gente tem que corrigir o conflito de interesse. É muito importante isso, né? Não estou dizendo que a OAB não faça, não estou generalizando, mas tem este problema e ele deve ser corrigido. Mas isso serve também para magistrados, né? Enfim, para polícia. Acho que a gente tem, como um todo, levar muito a sério o problema do conflito de interesse. Adonias, para eu não gerar um problema de estar nos 40% aqueles de divórcio, eu vou ter que me despedir. Maravilha. Queria agradecer muito, Luciano, pela presença, por ter aceitado o convite, pelas brilhantes lições aí e por ter despertado nosso interesse sobre esse tema que é tão instigante. Queria lhe passar aí a palavra para você se despedir de todo mundo que está nos assistindo, seja assistindo em tempo real ou seja assistindo posteriormente, né? Leonardo Vinícius, que fez a pergunta, está aqui agradecendo a você pela resposta. E a palavra está com você aí para fazer a despedida. Muito bem, agradeço, professor Adonias, amigo aí. Realmente lamento não estar em Salvador. Tem alguns restaurantes ali que eu aprecio muito, na beira lá do mar, enfim, em cima também. Tenho muitos amigos aí, você é um deles, Adonias, então lamento aí que essa pandemia tenha nos distanciado, mas é prazer estar aqui, então, com todas as pessoas aqui presentes. Até uma próxima, quem sabe o Eric, né? Eu tenho um outro cara que eu me dou, um cara de neurociência, que dá para falar de viés cognitivos, enfim, acho que a gente tem que sair um pouco. Acho que a advocacia, na pandemia, acelerou esse processo e ela vai se transformar muito rápido. E a gente vai ter que começar a sair da caixa. Perfeito. Senhor, obrigado. Eu queria agradecer também a todos aí que estão nos assistindo, seja agora em tempo real aqui no YouTube, seja depois, porque o vídeo fica disponibilizado lá no canal da ESA. Queria reiterar o agradecimento à nossa diretoria da OAB da Bahia pelo espaço, à nossa diretoria da ESA da Bahia, minha querida amiga Thaís Bandeira, que tem dirigido tão bem a Escola Superior de Advocacia aqui da Bahia. Agradecer a Daniela Silva, que está aqui conosco na sala do Zoom, viabilizando tudo. E desejar uma boa noite a todos. Luciano, que você possa vir à Bahia depois, posteriormente, em tempos de eventos presenciais, para a gente poder se ver aqui presencialmente. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. E até a próxima. Boa noite, Daniela. Tchau, tchau.